Perfeito, meu amigo e minha amiga. De antemão agradeço a você por ter parado para escutar esta mensagem que eu vou deixar com muito amor para todos vocês. E mais uma vez eu estava meditando a respeito das coisas de Deus e eu acabei de ler esse livro. Não sei se vocês conhecem, né? É uma leitura que nos foi indicada, né, pela direção da igreja, para que nós possamos nos espelhar, aprender com um exemplo das pessoas do passado que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus até o fim de suas vidas. E a lição que eu aprendi, não somente lendo esse livro, como toda a palavra de Deus, ela é muito clara no que diz respeito ao que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Meu amigo e minha amiga, Deus não espera outra coisa, senão que nós possamos servi-lo com as nossas vidas. Foi para isso que Ele nos fez, foi para isso que Ele nos formou, que Ele trouxe a gente à existência. Ele fez o ser humano com objetivo, com propósito. Ele não fez o ser humano para o ser humano fazer aquilo que lhe der na telha, se submeter às suas próprias vontades, seus próprios caprichos, pensasse apenas em si mesmo. Pelo contrário, Deus ele formou o ser humano com um propósito, com um objetivo de servi-lo. Mas, como Deus é espírito, ele se encontra num alto e santo lugar. Como que nós podemos servi-lo? Como que nós podemos chegar a este patamar de fazer algo por ele, sendo que ele é autossuficiente. Deus, ele não precisa do ser humano para nada, porém, ele espera que nós o agrademos, sacrificando as nossas vontades, a nossa vida em prol da causa dele. O que é essa causa? É exatamente isso, a gente poder servir ao nosso próximo. O mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, ele deixa isso explícito. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Como que a gente pode chegar próximo do que o Senhor Jesus fez por nós? É exatamente dessa forma. Jesus, ele se deu, ele se entregou, ele não atendeu à sua própria vontade, à sua própria carne, mas ele sacrificou a vida dele, a vontade dele, o querer dele por nós. E quando eu medito nos heróis da fé do passado, principalmente nos profetas, né? E até mesmo nos exemplos contemporâneos, muitos homens de Deus, embora seja algo que muitas pessoas contestam, né? Mas a gente tem bons exemplos nos dias atuais também de pessoas que dedicam as suas vidas não para si próprias, para conquistar mundos e fundos, para conquistar a glória desse mundo, mas pessoas que se abdicam de coisas que elas até têm direito de possuir, de lutar, de conquistar, mas elas, por livre e espontânea vontade, por escolha própria, elas preferem, elas optam por renunciar à sua própria vontade para servir a causa do próximo, do órfão, da viúva, das pessoas
menos favorecidas, e não somente de recursos financeiros, de alimentação, de roupas, mas principalmente no sentido espiritual da palavra, porque o que mais tem nesse mundo são pessoas pobres e miseráveis espiritualmente, ainda que elas tenham as suas contas bancárias recheadas de dinheiro, que elas sejam pessoas abastadas, vivendo em palacetes, mansões, tendo tudo na vida. Mas a gente percebe pela vida que elas levam, uma vida cheia de excessos, pela busca para preencher o vazio existencial que elas carregam dentro de si, elas não se importam em gastar tudo que elas conquistam com prazeres momentâneos, com exageros, até mesmo com vícios, com coisas que vai autodestruir não somente tudo que elas conquistaram na vida, mas a própria vida delas também está sendo consumida por essas escolhas que elas fizeram. Então, meu amigo e minha amiga, partindo desse princípio, nós podemos reconhecer que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o ser humano só vai encontrar verdadeiramente quando ele fizer isso, quando ele obedecer, quando ele fizer aquilo que ele foi projetado para fazer, servir ao propósito divino, que é não pensar apenas em si, pensar no seu próprio interesse, mas procurar dar, oferecer de si para outras pessoas. E aí sim ele vai encontrar o verdadeiro propósito para a vida dele. Ele vai conseguir encontrar a verdadeira razão de viver, que é seguir os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou na santa palavra dele. Você pode raciocinar junto comigo. Todas as pessoas que passaram as suas vidas inteiras buscando riquezas, buscando a glória desse mundo, o que elas encontraram no final de suas vidas? Quais foram os seus maiores arrependimentos? Exatamente, deixaram de priorizar as coisas que verdadeiramente importava em busca dessa felicidade, né, de conquistas, conquistar o mundo inteiro, mas no final de suas vidas elas infelizmente partiram amarguradas, partiram tristes, partiram de uma forma, sabe, que elas não sentiam mais prazer na vida. Em contrapartida, aqueles que viveram uma vida mesmo que de renúncias, mesmo que de privações, mas se dedicando a esta causa, se dedicando pelo próximo, pelas outras pessoas, pensando mais nos outros do que em si mesmo, essas pessoas tiveram um final de paz. Elas partiram, mas com aquela paz, com aquela, sabe, com aquela segurança de que o que esperava por elas depois era algo muito superior ao que elas puderam conquistar neste mundo, o que elas abriram mão de conquistar neste mundo. E no final das contas, meu amigo e minha amiga, o que vai restar para a gente será exatamente isso, o que a gente fez ou deixou de fazer pelo próximo, não por nós mesmos. Há pessoas que foram lembradas por terem conquistado muitas coisas, por terem feito, sabe, obras maravilhosas, mas aqueles que verdadeiramente deixaram um legado para que muitas gerações depois dele possa lembrar daquilo que ele fez. Esses são os que procuraram estes valores, estes princípios, procuraram se dedicar pelo próximo. Pessoas que dedicaram suas vidas por uma causa, né, que ajudou muitas
outras vidas, que salvou muitas outras pessoas. Estes, sim, deixam o verdadeiro legado, a verdadeira riqueza, que é eles serem lembrados como pessoas que fizeram a diferença na vida de muitas outras. Então, pare e pense um pouquinho sobre o que você tem feito em favor de outras pessoas. Você não precisa ser uma pessoa, sabe, que extremamente que seja tipo assim, que se lança assim 100% da sua vida. Não, um pouquinho que você faz pelo outro, pensando no outro, com esse objetivo, com essa intenção de ajudar o próximo, já faz toda uma diferença. Ainda que você carregue dentro de si problemas, lutas e dissabores, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, se doando, se sacrificando para ajudar outras pessoas, Deus ele está cuidando de você, ele está curando a sua dor, está curando as suas feridas. Isso se chama fé, isso se chama o verdadeiro cristianismo na prática. Não apenas na teoria, não apenas falando, mas vivendo verdadeiramente os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, tá bom? Eu vou ficando por aqui e desde já eu te agradeço. Espero que esta mensagem possa te ajudar a entender a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos.